Vamos lá então. Pega aí a sua Bíblia, Atos 26, verso 14. Vamos orar para que o Espírito de Deus ele possa nos ajudar a entender a palavra. Pai, nós oramos nesse momento. Estamos agora, Pai, alcançando muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas que precisam de uma palavra nessa noite. Muitos que estão agora assistindo ao vivo e muitos que vão assistir durante muito tempo, Senhor. Nós oramos para que cada vez que essa palavra for ouvida, o Teu Espírito possa ser liberado na vida de cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Nós oramos para que o Senhor entre nesse ambiente, nessa casa, entre, Senhor, nesse local onde alguém, mesmo que sozinho, se encontra. Que a Tua presença invada esse ambiente. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que a semente do Teu Evangelho possa cair nesse coração e possa produzir o fruto que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Atos 26, verso 14. Eu quero ler para você esse texto. Se estiver muito alto a música, vocês me falem que eu vou baixar aqui se for o caso, tá? Hoje nós queremos falar sobre este encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus na estrada para Damasco. E o texto da palavra de Deus diz assim: e caindo todos nós por terra. Quem está relatando isso é o próprio Saulo de Tarso, o próprio apóstolo Paulo, pela terceira vez que ele está contando esse testemunho, terceiro relato dele. Neste momento ele está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa e ele está contando o seu testemunho, a forma como ele se encontrou com o Senhor Jesus na estrada para Damasco. Então é ele quem está falando. E ele diz aqui, ó, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então nós vemos que este homem, Saulo de Tarso, ele era, nesse tempo, o maior perseguidor dos que seguiam a Jesus. Eles diziam os seguidores do caminho. Ele se tornou o maior perseguidor. Ele foi responsável por prender e por levar para a morte muitos cristãos. Centenas de cristãos foram levados por ele e eles não tinham importância. Eles não se preocupavam se era homem, se era mulher, se era criança, se era jovem, adolescente. Ele pegava cartas das autoridades judaicas, do templo, e ele tinha os soldados que o acompanhavam, e ele então ia pelas cidades perseguindo, prendendo e trazendo para serem todo tipo de tortura, todo tipo de forma de morte violenta era ofertado, era levado para aquelas pessoas do caminho. Então eles colocavam às vezes em tachos de óleo fervente, às vezes eles crucificavam, às vezes eles queimavam vivo, às vezes queimavam vivo crucificado, outras vezes eram mortos a flechas, outras vezes eram colocados para os leões comer. A forma de morte sempre muito violenta, e o objetivo era que a pessoa viesse a negar a sua fé em Jesus. Como ninguém negava, todos eles vinham a morrer, acabavam morrendo sobre o comando. Quem cuidava disso pessoalmente era Saulo de Tarso. E existe nos evangelhos dois relatos muito claros, muito fortes, que corroboram a questão da ressurreição de Jesus. O primeiro relato é o relato que os
evangelhos contam, né, com muitos detalhes, com nomes de testemunhas, com pessoas que viram a Jesus. Depois Dr. Lucas entra o livro de Atos contando, né, que Jesus foi visto por muitos, Jesus esteve com muitos, Jesus falou com muitos, e ele relata isso. Então, o próprio relato da ressurreição de Jesus, que conta que os soldados eles receberam dinheiro para mentir a respeito da ressurreição de Jesus, ele já é muito consistente, que nos enche de convicção da ressurreição de Jesus. E o segundo relato é o relato de Jesus aparecendo para Saulo de Tarso na estrada para Damasco. A palavra de Deus diz que ele estava vindo, acompanhado de um grupo de soldados direcionados, se movimentando numa viagem a caminho de Damasco, quando era mais ou menos um meio-dia, e então uma luz desceu do céu. Nesses 3 relatos, ele conta que a luz desceu do céu, eles caíram por terra, todos eles, ele diz ali, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Todos caíram por terra. A diferença é que Saulo de Tarso ouvia uma voz que falava com ele de uma forma muito audível, muito clara, muito perceptível. E os soldados que o acompanhavam, eles ouviram como trovão. Eles todos viram a luz, todos caíram por terra, eles ouviam como trovão, e o Saulo de Tarso, ele ouvia Jesus falando com ele de uma forma muito audível, muito clara, muito perceptível. Não há uma possibilidade dele ter se enganado, não há uma possibilidade de ter sido qualquer outra situação a não ser esta mesmo. Uma voz que vinha do céu, que falava a ele de uma forma muito clara, a ponto dos outros perceberem trovões. Com a voz do Senhor Jesus para Saulo de Tarso, no caminho para Damasco, era uma voz tão intensa, tão forte, os outros ouviam como um trovão. E ele ouvia uma voz clara. E aqui Saulo de Tarso se depara com uma verdade que ele não tinha ainda percebido. Ele descobre aqui, neste momento, quando ele cai por terra, quando ele já cai cego também, né? A palavra de Deus que ele fica cego, criam-se escamas nos seus olhos. E naquele exato momento, quando ele ouve aquela voz chamando pelo nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então ele responde, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E então ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui Saulo de Tarso, ele experimentou na sua carne o que ele depois escreve no livro, na carta aos Efésios, quando ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele descobre isso na sua própria carne. Porque até esse momento Saulo de Tarso vinha perseguindo os seguidores do caminho, vinha prendendo, vinha levando para ser torturado, mas ele pensava que estava perseguindo, prendendo e matando um grupo de pessoas. Agora Jesus se apresenta a ele e diz para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo, ele descobriu aqui neste momento que tudo o que ele fez para as pessoas do caminho, tudo o que ele fez para os seguidores do caminho, tudo o que ele fez contra a igreja, na verdade, ele fez contra Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Ela é a igreja corporativa. Ela representa Cristo aqui nessa terra. E tudo que alguém faz para a igreja de Cristo, veja bem, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando desta ou daquela denominação, eu estou falando o que se faz para o corpo de Cristo, Cristo vai defender este corpo.
Então nós estamos agora nessa questão de pandemia e aí ficou aquela situação, pode fazer culto, não pode fazer culto e tal, alguns podem, São Paulo não está podendo fazer culto, outros lugares não pode, Santa Catarina, nós aqui ainda podemos fazer. E aí alguém diz assim, não, mas isso é uma perseguição contra a igreja. Não é uma questão sanitária, não pode. Não pode, nós aqui ainda estamos mais flexibilizados, mas não pode realmente para não aumentar, não disseminar ainda mais esse problema aí do coronavírus. Isso não é perseguição. Não é perseguição. Perseguição vive os irmãos na China, os irmãos no Paquistão, os irmãos no Iraque, no Irã, os irmãos nos países africanos, os irmãos no Camboja e outros lugares onde eles, na Coreia do Norte, onde eles não podem se reunir, onde ser cristão é assinar preventivamente o seu atestado de óbito. Se tornar cristão é saber que daqui a pouco tempo você vai morrer. Isso é perseguição. Nós não estamos vivendo perseguição. O Brasil não sabe o que é sofrer perseguição por causa de Cristo. E às vezes as pessoas, elas confundem um pouco isso. Então, Saulo, ele está se percebendo agora que tudo que ele fez contra a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra, Cristo vai defender essa igreja. Cristo vai defender o seu corpo. O que se faz para Cristo, Cristo vai defender. Eu não preciso defender o corpo de Cristo, eu não preciso defender a igreja, e eu não preciso defender nem Cristo, porque ele é o Cristo, ele não precisa que eu o defenda. E Saulo, então, ele ouve isso: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, se ele está perseguindo o corpo de Cristo, a igreja corporativa, o corpo vivo de Cristo na terra, se ele está perseguindo a igreja, corpo vivo de Cristo na terra, lógico, ele está perseguindo a Cristo, porque ele mesmo fala, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Quando nos reunimos, nós formamos o corpo de Cristo. Quando estamos separados, como agora, você está aí na sua casa, eu estou na minha, cada um em tantos lugares, aí nós somos os membros desse corpo. Nós somos os membros desse corpo. Mas o que se faz contra a igreja, seja ela unida de uma forma corporativa, seja individualmente atacando os seus membros, quando se é uma perseguição ao corpo de Cristo, e a palavra de Deus, ela explica muito bem isso. Alguém pode estar sofrendo por estar vivendo uma disciplina do Senhor. Alguém pode estar sofrendo porque foi negligente, porque agiu errado e agora está sofrendo as consequências do seu erro. E essa pessoa não pode se levantar e dizer que está sofrendo por causa de Cristo. Mas quando há um sofrimento por causa de Cristo, há uma perseguição ao corpo de Cristo, seja o corpo integral todo, ou apenas as partes, os membros desse corpo, então Cristo vai se levantar e vai defender o seu corpo, se ele o quiser. Porque você vê que Estevão, por exemplo, ele foi apedrejado até a morte. E a palavra diz que o Senhor Jesus se levantou para receber o seu sacrifício. O Senhor Jesus não interviu. O Senhor Jesus não interviu na morte de Estevão. Inclusive, Saulo de Tarso estava ali e ele consentiu e ele concordou com a morte de Estevão, que era um diácono. Então, Saulo de Tarso, ele descobre que ele está perseguindo a Cristo. Pastora, tá calor. Dá para ligar aquele ventilador ali para nós ali? O suador já está chegando aqui. Então, ele descobre que ele está perseguindo o corpo de Cristo. Ele está perseguindo a Cristo e Cristo vem a ele. E aí Jesus, nessa primeira fala, quando Jesus o chama pelo nome. Jesus o chama pelo nome. Jesus vem e chama Saulo pelo nome. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Às vezes a gente tem um pensamento, uma ideia passional de que o Senhor só sabe o nome dos crentes.
O Senhor só sabe o nome daqueles que fazem parte da igreja. Agora melhorou. Que fazem parte da igreja. Mas não, ele sabe o nome de todos. Ele conhece todos. Os de dentro e os de fora. Então a palavra diz que o Senhor vem a Saulo. Tá bom? Sim, obrigado. Saulo vem e ele ouve de Jesus: Saulo, por que você me persegue? E aí essa fala que está apenas registrado nessa terceira relato do testemunho de Saulo, ele diz assim, ó: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É nisso aqui que eu quero falar nessa noite. É agora que eu quero entrar na palavra. Eu estava fazendo uma introdução, agora eu vou começar a pregar. Prepara aí esse papel e caneta se você quiser anotar. Presta bem atenção. O Senhor Jesus faz uso de um ditado daquela época: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe que se Jesus fosse gaúcho e vivesse aqui nos Pampas, existe um ditado gaúcho que diz assim, ó: por que você está dando murro em ponta de faca? O sentido é quase o mesmo. Por que você está dando murro em ponta de faca? O que isso está querendo dizer? Então Jesus ele usou um ditado: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Mas o que Jesus está querendo dizer? E o que nós gaúchos queremos dizer quando diz assim: você está dando murro em ponta de faca? O que isso significa? Vamos entender o que é recalcitrar. Recalcitrar. Vamos soletrar. Recalcitrar. Recalcitrar significa, ó, presta bem atenção, resistir, confrontar, ou então teimosia. Então o Senhor Jesus está dizendo para Saulo de Tarso assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é resistir. Dura coisa é confrontar. Dura coisa é continuar agindo de uma forma teimosa. É isso que o Senhor está dizendo. Mas aí ele fala dos aguilhões. O que é um aguilhão? Aguilhão era um instrumento que se usava, não é um instrumento, uma ferramenta que se usava, quem arava com bois. Então ele tinha uma vara comprida como uma lança, uma vara comprida, que quando o boi estava arando a terra, e de repente o animal parava, ou de repente o animal não obedecia, ou de repente alguma situação acontecia, ele saía do lugar onde ele estava puxando arado, saía do seu veio. Então quem estava arando usava o aguilhão, que era uma vara longa como uma lança, e na ponta, exatamente como uma lança, tinha ali uma ponta. Na extremidade tinha uma ponta, e ele então cutucava o boi com o aguilhão. Só que Jesus, ele diz assim para Paulo: Paulo, por que você está resistindo? Por que você está resistindo? Por que você está confrontando? Por que você está sendo teimoso contra os aguilhões? Ele está falando de vários. Você está resistindo contra os aguilhões. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus pegou e chamou Saulo de Tarso de um boi teimoso. De um boi teimoso. Mesmo quem arasse a terra, esse cidadão, essa pessoa, esse agricultor, ele usava um único aguilhão. Um único aguilhão dava conta de ele conseguir dominar o boi e de manter o boi sob a sua obediência, né? E às vezes, o que houve aí, pastor? Caiu o sinal? Ah, tá. Às vezes, se o animal conhecesse a sua força, ele não se sujeitaria. Então um aguilhão era suficiente para ele colocar e manter o animal sobre o seu domínio. Mas o Senhor diz para Saulo assim: você está agindo como um boi teimoso. Só que para Saulo, ao invés de o Senhor usar um único aguilhão, ele diz assim, ó, contra os aguilhões. Eram vários.
O que o Senhor está dizendo? Saulo, eu sinalizei para você, eu venho sinalizando para você, eu venho mostrando para você quem eu sou, mas você não percebeu. Eu venho mostrando para você que eu estou vivo. Se Saulo era um homem inteligente, falava muitos idiomas, ele era um judeu que tinha cidadania romana, e Jesus vinha sinalizando para Saulo que ele estava vivo, porque era impossível, queridos, que alguém em seu perfeito juízo pudesse aceitar a morte de uma forma tão despojada, tão desprendida, como os seguidores do caminho. A palavra de Deus diz que eles suportavam a morte, e eles não permitiam, eles não queriam que nenhum dos irmãos orassem ou intervissem no fato de, sendo eles presos e sendo eles levados para a prisão, que ninguém intervisse, que não falasse com ninguém, porque para eles era uma honra. Quanto maior fosse a morte mais sofrida, a morte mais violenta, para eles era uma honra maior ainda morrer por causa de Cristo. E eles sofriam e não negavam a Cristo. Então Jesus está dizendo: Saulo, eu venho sinalizando para você, eu venho falando contigo, eu venho te mostrando, Saulo, que eu estou vivo, mas você não está vendo, você continua me resistindo. Ou seja, o Senhor está dizendo que Saulo, no silêncio da noite, da tranquilidade da noite, talvez relembrando no final do dia as pessoas que foram torturadas, a expressão do rosto dessas pessoas, a maneira como essas pessoas enfrentavam a morte. No final do dia, Saulo, ele era ministrado no seu espírito, no seu coração, mas ele resistia, ele continuava resistindo a Deus, continuava resistindo a Cristo. Então por isso que Jesus vem para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é você continuar agindo como um boi teimoso. É isso que o Senhor está dizendo. Continuar resistindo como um boi teimoso. Eu estou falando, eu estou sinalizando, mas você continua resistindo. Mas nesse dia, na estrada de Damasco, naquele caminho, ao meio-dia, agora o Senhor Jesus, ele parou de falar por meio de sinais, ele parou de falar por meio do testemunho dessas pessoas, ele parou de se manifestar pela expressão do olhar e do rosto dos cristãos que eram levados à morte. Ele parou de se manifestar vendo a forma como aqueles cristãos eles enfrentavam a morte diante de Saulo, e que o levava a refletir sobre como alguém poderia enfrentar a morte assim. Então agora Jesus parou de usar outros meios. Agora Jesus usa uma forma chocante, uma forma irresistível, uma forma que não havia forma, meio de Saulo de Tarso resistir. Ele agora cai por terra, ele está cego, os seus olhos estão cegos, os seus olhos criaram uma escama, ele caiu por terra, ele ouve uma voz, ele vê uma luz, o Senhor fala com ele, chama ele pelo nome. Você vê que o Senhor, ele foi, vamos dizer, afunilando para que Saulo, ele não tivesse como resistir, que Saulo parasse de resistir ao Senhor. O Senhor foi afunilando, chamou pelo nome, veio a luz, caiu por terra, ouviu a voz, chamou ele pelo nome. Quando que ele imaginaria que lá nos céus, lá na eternidade, onde o Senhor Jesus estava sentado no seu trono, ele viesse chamar Saulo de Tarso pelo nome, um perseguidor da igreja? Mas tudo isso o Senhor fez. Então agora, Saulo para de resistir. Saulo se entrega.
Saulo, ele para de lutar contra aquilo que o Senhor vinha fazendo na vida dele. Ele viu a morte de Estevão, ele acompanhou a morte de Estevão, ele ouviu Estevão dizer: eu vejo o Senhor, os céus estão abertos, eu vejo o Senhor de pé no seu trono. Ele viu quantas vezes ele ouviu cristãos relatando: eu vi o Senhor, pode me matar, que eu me encontrei com o Senhor, agora que eu já vi o meu Senhor, o Senhor pode me matar. Agora esse Senhor se apresenta a ele. Não havia mais como ele fugir, não havia mais como ele resistir, não havia mais como ele lutar. Como diz o gaúcho, ele teve que parar de dar murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca significa: deixa de ser teimoso. Só que Jesus, ele fala de um instrumento que o agricultor usa. Ele chamou Saulo de Tarso de boi teimoso. Deixa de ser um boi teimoso, deixa de ser cabeçudo. É isso que diria hoje, é isso que fala hoje, quando a pessoa é muito teimosa: mas tu é cabeçudo, né, fulano? Você é muito cabeçudo, você é teimoso, você tem que ouvir, você tem que entender, você tem que parar de dar murro em ponta de faca. Mas agora você fica pensando: mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver contigo, porque talvez nesse exato momento você também está sendo como um boi teimoso. Quem sabe neste momento que você está aí me ouvindo na sua casa, o Senhor Jesus vem falando contigo. O Senhor Jesus, ele já te chamou. O Senhor Jesus já sinalizou tudo o que ele podia. Ele já mostrou o propósito dele para a tua vida. E você continua fugindo. Você continua resistindo como um boi teimoso. Você entende errado. Porque a palavra de Deus diz assim, que nós temos que resistir ao diabo e nos sujeitar a Deus. E talvez você está resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Ele já te chamou, você já sabe que há um propósito dele na tua vida. Talvez ele já até mostrou para você para onde e o que ele quer realizar na sua vida. Mas você continua resistindo. Você continua correndo atrás de tantas coisas. Você continua envolvido com tantas coisas. Será que ele precisa fazer contigo o que ele fez com Saulo de Tarso? Será que ele precisa te derrubar? Será que ele precisa te cegar? Será que ele precisa ser mais contundente? Porque tudo que ele está fazendo, tudo que ele está usando para sinalizar para você, você não ouve, você não percebe, você não se entrega, você não se rende, você continua resistindo. Talvez você está aí me ouvindo e você sabe o que tem que fazer e não faz. E a palavra de Deus diz: aquele que sabe o que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, ele está se omitindo. Mesmo que você já tenha recebido a Cristo, mesmo que você recebeu a Cristo e hoje anda por aí perdido, fazendo não sei o que da sua vida, perdido eu digo no sentido de que não está mais no corpo, ligado ao corpo, porque filho de Deus você vai continuar sendo até o resto da sua vida. Você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Você pode ter saído de uma congregação, você pode ter saído de uma denominação, situações podem ter acontecido que te levaram para fora deste lugar, mas eu quero dizer para você, você sabe que há um chamado de Deus para a sua vida, você sabe o que Deus falou para você, Deus o Pai, ele vem sinalizando para você, mas você continua resistindo. Você continua agindo como um boi teimoso. Você continua endurecendo o seu coração. E você pensa que você resistindo a Deus, que Deus vai desistir de você. Vemos aqui Jesus falando para Saulo. Quantas outras vezes Jesus se mostrou a Saulo e ele veio resistindo. Até que chega uma hora, querido, que a irresistível graça, ela nos alcança. Chega uma hora que a irresistível graça vem a nós. E ela alcançou Saulo de Tarso. E veja que ele era um perseguidor, ele era alguém que, vamos dizer assim, se a igreja fosse escolher quem nós queremos aqui em nosso meio, jamais iriam desejar Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor, ele era um matador, ele era uma pessoa desprezível para a igreja. Pelo que ele fazia, mas não era desprezível para o Senhor não o rejeitou.
O Senhor não virou as costas para Saulo de Tarso. Ele o chamou. Todos os sinais que ele deu e que Saulo, ele conseguiu resistir. Agora o Senhor diz, agora eu quero ver esse cara resistir. E ele não resiste mais. Ele se entrega, ele se rende, ele se dobra, ele se sujeita. E você vê pela conversa dele, então, Senhor, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Aí o Senhor respondeu a ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te. Daí o Senhor dá uma série de orientação para Saulo de Tarso. E ele se levanta dali, cego mesmo, vai para a cidade onde ele iria prender pessoas, onde ele levaria pessoas à prisão. Mas agora, queridos, ele não resiste mais, ele se entregou, ele baixou as suas armas, ele baixou as suas defesas e se rendeu a Cristo. Então, nesse momento que você está em casa, no meio dessa pandemia, no meio dessa situação toda, refletindo muito sobre a vida, quem sabe é momento de você parar de agir como um boi teimoso. Quem sabe é o momento de você parar de resistir ao Senhor. Mesmo que você é crente, mas continua resistindo ao Senhor. Mesmo que você anda com pessoas do reino, mas está resistindo ao Senhor. Mesmo que você não é crente, mas está ouvindo essa palavra nessa noite, e o Senhor Jesus está chegando até você, e Ele está dizendo, pare de dar murro em ponta de faca, pare de resistir, pare de ser um boi teimoso. É hora de você se render, é hora de você se entregar, é hora de você baixar as suas defesas e finalmente se entregar ao propósito que Deus destinou para a sua vida. Quando Saulo se levantou, naquele mesmo momento, lá na cidade de Damasco, um homem está orando, Ananias estava orando, e o Senhor chama ele e manda ele se encontrar com Saulo. E ele diz para Ananias, este homem vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Saulo foi um perseguidor e ele imputou sofrimento a tantas pessoas, e agora ele vai aprender a sofrer pela causa de Cristo. Querido, pare de correr. Há um propósito na sua vida. Às vezes alguém diz assim, tem um plano. Deus não tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida. Deus não tem um sonho, Ele tem um propósito para a sua vida. Então é hora de você se render, é hora de você parar de correr, é hora de você se sujeitar a Ele, é hora de você dizer como Jesus, eu quero que seja feita a vontade de Deus na minha vida. É hora de você realmente se entregar a Ele e deixar que Ele realize na sua vida o que Ele quer. O seu desejo, o seu propósito, a vontade de Deus, o querer de Deus na sua vida. Não seja mais como um boi teimoso.